À medida que a Superliga de Vôlei Feminino avança, aumentam os questionamentos sobre a atuação da jogadora Tiffany, da equipe de Bauru. Ela é a primeira atleta transexual a jogar na elite do vôlei nacional e vem quebrando recordes na Superliga, o que tem chamado a atenção tanto dos times adversários quanto da mídia. Para entender melhor a situação vivida pela jogadora Tiffany, a nossa equipe conversou com 3 professores da Unesp. Eles trazem visões diferentes a partir das áreas do esporte, da comunicação e das ciências sociais. Segunda-feira, 12 de fevereiro, o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. O vôlei Bauru hoje está no centro das atenções da modalidade feminina no Brasil, mas nem é tanto assim pela campanha que a equipe faz na Superliga, o principal torneio do país. É que o time abriu as portas para a ponteira Tiffany Abreu jogar por aqui. Aos 33 anos, a atleta é a primeira transexual a atuar na elite do vôlei brasileiro e foi só a jogadora estrear para que se tornasse o principal assunto. Tiffany Abreu. Esse nome já entrou para a história do vôlei feminino no Brasil. No dia 10 de dezembro de 2017, no ginásio Panela de Pressão em Bauru, a atleta de 33 anos se tornou a primeira transexual a jogar na elite do vôlei nacional. Foram meses de espera até a Confederação Brasileira de Vôlei autorizar que ela defendesse o vôlei Bauru na Superliga. Tiffany nasceu Rodrigo e jogou entre os homens até o começo da década. Depois foi para a Europa, onde iniciou a transição de gênero, fez tratamento hormonal e, em 2014, a cirurgia de adequação sexual. Já com o nível de testosterona bem abaixo dos 10 nanomol por litro de sangue, como exige o Comitê Olímpico Internacional, disputou a primeira competição feminina da carreira na 2ª divisão italiana e então veio para o vôlei Bauru. Hoje, a ponteira é a atacante com as maiores médias de pontos por set e por jogo de toda a Superliga. Em partida contra o Praia Clube, no mês passado, marcou 39 pontos e quebrou o recorde histórico do campeonato. As boas atuações chamaram a atenção da mídia. Reportagens discutindo se Tiffany deveria ou não ser liberada para jogar entre as mulheres se multiplicaram. Algumas atletas adversárias se posicionaram contrárias à participação dela no torneio. Diante de tanta repercussão, a ponteira do vôlei Bauru tem procurado não falar sobre o assunto. A gente está tentando contornar e fazer com que ela trabalhe mais concentrada, mesmo com toda essa mudança que aconteceu na vida dela e na carreira dela também. Então o fato da mídia estar procurando ela o tempo inteiro, isso está sobrecarregando ela. Então a gente está tentando da melhor forma conseguir controlar isso para que ela não entre num nível de estresse ou então de nível de ansiedade muito grande, que acaba atrapalhando o desenvolvimento dela dentro da quadra. O treinador confessa que a atleta hoje precisa de uma atenção maior de toda a comissão técnica. A gente tem uma equipe aqui dentro do clube que a gente consegue estar em alguns momentos sempre conversando com ela, até mesmo porque ou ela está na quadra, ou ela está fazendo trabalho técnico, ou ela está fazendo trabalho de fisioterapia, ou então ela está na academia trabalhando a parte física. Então sempre a gente está em contato com ela. E também ela tem um acompanhamento, ela faz um acompanhamento psicológico, né, exatamente porque tem toda essa mudança, né, e em alguns momentos isso é fundamental. Então, de alguma forma, a gente busca sempre estar contribuindo para que ela consiga entender esse processo que está passando e a gente até mesmo ajudar ela a resolver algumas coisas. E Fernando sabe que, para que a equipe bauruense chegue o mais longe possível na Superliga, é essencial contar com a jogadora. Resta saber se o COI vai ou não mudar as regras que permitem a participação de atletas trans. Em relação ao Comitê Olímpico Internacional, é difícil a gente falar, porque é a primeira vez que isso está sendo debatido, é a primeira vez que isso está acontecendo no voleibol, então assim, é difícil você emitir uma opinião em relação ao que vai acontecer, se vai permanecer ou se não. Né? Então hoje o que eu tenho a certeza de falar é que hoje ela está dentro de todas as regras que exigem para ela jogar. Então ela está dentro de uma legalidade, né, está cumprindo certinho para que ela consiga jogar sem que a gente tome isso como uma vantagem em relação às outras equipes. E enquanto a polêmica persiste, Tiffany continua fazendo o que sabe de melhor: atacar e pontuar.
Ainda nesta edição, você vai ver a opinião de 3 professores da Unesp de diferentes áreas sobre o caso da jogadora. Agora vamos falar do Carnaval em Bauru. A folia continua hoje à noite no Sambódromo. Veja a ordem dos desfiles. O segundo dia do Carnaval de Bauru começa às 7h15 da noite com a presença do Rei Momo e da Rainha do Carnaval. Depois o público confere a apresentação dos blocos Ouro Verde 100% Arte, Estrela do Samba de Tibiriçá, Pé de Varsa e Pérola Negra. Às 11h20 da noite é hora da apresentação das escolas Tradição da Zona Leste, Mocidade Unida da Vila Falcão e Coroa Imperial. Todos os detalhes da programação 2018 do Carnaval você confere em nosso site unesp.tv/Carnaval 2018. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. Quem não puder aproveitar hoje à noite, amanhã tem o último dia do Carnaval Popular. É a vez dos moradores do Santa Edviges receberem o caminhão palco com o grupo Pra Samba. Vai ser na Praça Anagem dos Santos, das 7 às 11 da noite e é de graça. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco, 3 professores da Unesp trazem visões de diferentes áreas sobre a situação da jogadora Tiffany, do vôlei Bauru, a primeira transexual a participar da Superliga de Vôlei Feminino. Então fique ligado que nós voltamos em instantes. Voltamos e para entender melhor a polêmica que envolve a atuação da jogadora Tiffany do vôlei Bauru, primeira transexual a participar da Superliga Feminina, conversamos com 3 professores da Unesp. São eles Zeca Marques, coordenador do GCEF, o Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esportes e Futebol, Larissa Pelúcio, professora de Antropologia e líder do Grupo de Pesquisa Transgressões, Corpos, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas, e Alessandro Zagato, do curso de Educação Física e coordenador da pós-graduação em Ciências da Motricidade da Unesp. É ele que começa falando sobre a quantidade de testosterona no organismo da jogadora, que tem sido um dos principais questionamentos levantados. A testosterona é um hormônio produzido pelas gônadas, principalmente pelo testículo, né? Ela tem uma característica androide e anabólica, então ela vai resultar em características masculinas, né? E principalmente um aumento de tecido proteico que vai estar fazendo a formação dos ossos, a formação do músculo, né? Então, quanto maior for a produção desse hormônio, maior é a massa muscular, maior é o comprimento do osso, maior a força desse osso. Como a testosterona ela é basicamente produzida pelo testículo, obviamente a mulher tem um nível de testosterona muito inferior comparado ao homem. O ovário e as gônadas, né, da mulher também produz a testosterona, só que essa testosterona rapidamente é convertida em outro hormônio, como o estrogênio, e por isso que a mulher tem uma massa muscular menor, tem uma estatura menor, tem uma força menor quando é comparada ao homem, né? E esses níveis que o COI coloca, né, com limite de 10 nanogramas por litro, é o limite que a gente encontra dos valores de testosterona na mulher. Então é um ponto de corte que o COI coloca para não ter um benefício em relação ao desempenho vindo pela testosterona. Eu acho que essa questão tem 2 lados. Primeiro, a questão social. Eu acho que está mais do que na hora do que a sociedade brasileira aceite a questão dos transgêneros, a questão do fato de não haver nenhum tipo de preconceito racial, de preferência sexual, de gênero, de religião. Então acho que esse caso é emblemático porque chega ao esporte, uma área a princípio um pouco imune a essa discussão mais profunda. Então acho que é um caso emblemático que traz à luz uma questão que é uma questão social. Então esse é o lado que eu acho que é o lado positivo, benéfico e, a meu ver, a imprensa tem feito uma cobertura bastante respeitosa. A outra questão que me parece não resolvida ainda é a questão esportiva. Por quê? Porque o esporte ele tem como fundamento a igualdade de forças numa disputa, ainda mais quando se trata de uma modalidade coletiva como é o vôlei.
E até agora a ciência, as pesquisas, os especialistas não chegaram a uma conclusão se a Tiffany leva vantagem por ter feito a transição quando já tinha 29 anos, ou se não leva vantagem por ter sido um corpo de homem que agora ocupa um corpo feminino. Enquanto isso não for resolvido cientificamente, a polêmica vai continuar. O que é interessante é que as próprias vozes das atletas femininas têm ponderado no sentido de perceber que a Tiffany leva vantagem. Eu acho que é uma voz a ser considerada. Mas a ideia de que equipes que vão disputar uma competição esportiva têm que ter de base um nível de igualdade é o que parece não ter sido resolvido ainda pela ciência. Agora, eu acho que o esporte caminha, talvez para daqui a algumas décadas, talvez no próximo século, eu acho que o esporte caminha para a pulverização das divisões por gênero, por sexo. Eu acho que a gente vai ter, especialmente em competições coletivas, a gente vai ter equipes mistas e a partir daí a questão fica mais ou menos resolvida. O que está de verdade em jogo nesse caso da Tiffany? Natureza versus cultura, masculino versus feminino, decisões locais versus decisões internacionais. Talvez assim, um dos limitadores dessa discussão seja justamente a gente continuar tratando ela nesses binarismos que são muito simplificadores. E a gente está diante de uma situação bastante complexa, em que vários discursos de saber, né, estão disputando assim, o poder de falar a verdade sobre esse corpo e sobre a possibilidade dessa atleta continuar onde ela gostaria de estar, né, atuando numa liga importante. Eu acho que o que está em jogo, o que a gente está discutindo aqui, é a possibilidade de a gente viver numa sociedade com outros corpos que são possíveis, com gêneros que escapam desses binários, né, com pessoas que passam a ter acesso a direitos sociais, a direitos sexuais, quando elas foram historicamente subalternizadas, patologizadas, perseguidas, apagadas da história, né? E que agora são, por exemplo, campeãs, né? São portadoras de direitos, são reconhecidas como seres humanos. Obviamente, quanto mais tardia for esse processo cirúrgico, essa mudança do gênero, obviamente você tem algumas sequelas ou algum benefício que pode ocorrer decorrente desse essa mudança tardia do gênero. Uma delas é o tempo que ela teve com exposição à testosterona. Até a adolescência, o nível de testosterona entre homens e mulheres, as crianças, né, o menino e a menina, são bastante similares, mas a partir da puberdade, os valores de testosterona são muito mais altos, né? E, obviamente, no caso dela, que teve a cirurgia com uns 30 anos, a altura você já está bem estabelecida, a massa muscular já é muito maior e, consequentemente, a força. A gente tem estudos na literatura mostrando que com o processo cirúrgico você tem a perda da força e várias outras capacidades físicas. Só que mesmo assim pode ser que essa perda ainda seja maior do que uma mulher cisgênero, como a gente encontra aí no meio feminino, e é grande motivo de discussão que está acontecendo até agora. Eu acho que a questão social pode respingar um pouco na questão esportiva, mas a princípio o que está chamando a atenção é simplesmente a questão esportiva. Se ela não fosse uma jogadora com tanta pontuação, tão decisiva nos jogos do vôlei de Bauru, e se não rivalizasse com uma grande jogadora da seleção brasileira, que é a Tandara, eu acho que talvez passasse um pouco mais despercebida a questão da Tiffany. Agora, é uma jogadora que, pelo simples fato de ter feito essa transição, ela já chamaria atenção naturalmente. Mas eu acho que a questão social, ela tende a ser resolvida a partir do momento que no Brasil hoje essa questão invade as telenovelas, os programas auditórios, os programas jornalísticos, os programas de entretenimento. Nós temos vários exemplos na música, no cinema, nas artes, de pessoas, na academia, de pessoas que ocupam o mesmo espaço da Tiffany. Então eu acho que a questão social ela tende a ser resolvida, e está sendo resolvida, acho que de uma maneira bastante positiva aqui no Brasil. A questão esportiva é óbvio, é essa talvez falta de igualdade ou uma desigualdade aparente
que a ciência ainda vai ter que buscar respostas, e depois que a ciência buscar respostas, ou talvez até antes, a própria legislação esportiva tem que dar conta disso. Talvez o Comitê Olímpico Internacional, a Federação Internacional de Vôlei, isso não vale só para o vôlei, vai para outras modalidades também, tem que se manifestar e disciplinar essa questão. Para você ter um experimento que você possa ter conclusões seguras e robustas, teoricamente você teria que investigar essa pessoa antes do momento da cirurgia, né, verificar o desempenho dela, e depois, após a mudança do gênero, você também verificar esse desempenho e ver como é que ela está respondendo em relação a isso. Obviamente que não é tão simples assim. Além da dificuldade de você pegar essa pessoa nesses dois momentos distintos, você também estaria avaliando ela em condições diferentes, como idade, nível de treinamento, que esses fatores alteram o desempenho. Então você pode ter a mesma pessoa investigando antes e depois da cirurgia e apresentar desempenhos distintos, não pela testosterona, mas pelo treino, por exemplo, ou por qualquer outra benefício ou prejuízo que possa ter acontecido nesse intervalo de tempo. Para o vôlei Bauru, obviamente que um caso como esse chama a atenção da imprensa brasileira, da imprensa mundial. Então é benéfico para a equipe, porque tem mais visibilidade, é benéfico para os patrocinadores. Agora, o ponto contrário é a possibilidade de se criar um estigma em torno do time do vôlei Bauru, de que a equipe estaria se beneficiando de alguma maneira pelo fato de ter contratado uma jogadora que fez a transição de sexo. Isso pode ser negativo, talvez em curtíssimo prazo. Quando essa questão estiver resolvida, quando a legislação esportiva resolver a polêmica, quando a ciência se manifestar de uma maneira... É um pouco imperioso achar que a ciência vai se manifestar de maneira definitiva. Mas quando trouxer um pouco mais de luz para essa questão, eu acho que esse estigma tende, então, a ser mitigado e talvez a gente tenha um caso que vá ficar para a história como um caso resolvido, e resolvido acho que da melhor maneira possível. Para algumas pessoas tem sido bastante difícil lidar com mulheres que aprenderam um novo vocabulário, né? Aprenderam a nomear comportamentos que antes eram naturalizados, eram aceitos, agora são chamados de assédio, porque são assédio, né? Então, o machismo, a misoginia, que começam a compor um vocabulário novo, assim como transfobia, homofobia e tal, tem provocado mudanças mesmo, né? Não são mudanças só linguísticas, né? Elas traduzem as mudanças sociais. Então, tem sido também muito difícil admitir que Tiffany são possíveis, né? Mais que isso, que elas são portadoras de direito. E pior, são capazes de ganhar jogos, né? E ganhar esse jogo. A verdade é que se a Tiffany for impedida de continuar jogando, todas nós vamos sair perdendo. Por hoje é só. Para você, um bom feriado de carnaval. A gente se vê amanhã. Tchau! Thank you.